Mais um aqui. Pablo Faria, Pablo _ Faria. O que está acontecendo em Israel se trata de alguma profecia bíblica? Pablo, diretamente não, mas indiretamente sim, porque Jesus falou, por exemplo, o que haveria de acontecer. Ele fala o seguinte, olha, já que eu estou no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 9, respondendo ao que iria acontecer no mundo antes da sua vinda, Jesus falou o seguinte: quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Ou seja, essas coisas que estão acontecendo são um sinal, ou sinais, de que estão começando as dores de parto. Dor de parto, na profecia bíblica, é uma maneira de expressar a volta de Jesus e aquilo que antecede. Na Bíblia, a volta de Jesus é antecedida por acontecimentos que são comparados à dor de parto, às contrações de uma mulher em trabalho de parto. Vocês sabem, as que estão me assistindo aqui, que são mães, ou os maridos que já acompanharam as esposas no hospital para ganhar bebê, tem mulher que quando ela começa a ter a contração, a criança pode nascer 1 hora depois da primeira contração, 2 horas, tem mulher que fica 18 horas em trabalho de parto. Isso nem os médicos podem prever. Agora, se a sua mulher começa a ter contrações, você não vai arriscar, você vai correr para o hospital. Mas pode ser que ela comece a contração 4 horas da tarde e a criança só vai nascer 8 horas da manhã do dia seguinte. Ou pode ser que ela tenha a contração 4 horas da tarde e 6 horas você já está com o menininho no colo ali, limpinho, tudo bonitinho. Então a gente nunca sabe. Então Jesus fala no Evangelho de Mateus que essas coisas, guerras, terremotos, não são o fim, mas são o princípio das dores, das contrações. E Lucas ainda fala, quando vocês virem essas coisas, ergam a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês está muito próxima. Fiquem felizes. Eu vou ler aqui para vocês, olha. Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Mais uma aqui. O que tem a ver a guerra com o terceiro templo? Na verdade, eu não vejo ligação alguma. Quem perguntou isso aqui foi Idel Mai-David. Eu não vejo ligação. Eu sei que há alguns teólogos que seguem uma linha dispensacionalista que acreditam que haverá a reconstrução do terceiro templo pelo anticristo. Contudo, eu entendo que Jesus falou que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, se houver uma reconstrução do templo, a profecia de Jesus iria cair, porque ele falou que aquele templo é o templo que recebeu o Messias e não haveria outro. Ali não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eu particularmente não vejo ligação entre as coisas. A volta de Jesus está perto? Joey Augusto pergunta. Joey, é o que eu falei. A mulher já começou as contrações. Se eu posso comparar a história do mundo a uma mulher grávida, como faz a Bíblia, as contrações começaram. A criança pode chegar a qualquer momento ou daqui a 18 horas. A questão é, fica preparado, corre para a maternidade, ou seja, fica ao lado de Deus. Mais uma pergunta. Essa guerra é referente ao sexto flagelo mencionado em Apocalipse 16? Ali no sexto flagelo é dito o seguinte, que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates para que as águas se secassem, a fim de preparar o caminho para os reis que vêm do lado do nascente do sol. E aí continua dizendo, e vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios, que são enviados aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. E eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muitas pessoas entendem que isso aqui é literal, que o Armagedon seria ali na região de Meguido, em Israel, e que haverá uma guerra, tendo de um lado Israel e Estados Unidos, e do outro lado União Soviética ou Rússia,
para falar os termos atuais, e o eixo do mal. Hoje eles colocam a China junto. Eu, particularmente, não subscrevo essa interpretação profética pelas seguintes razões. Letra A. Esta leitura profética de uma guerra ali em Israel, envolvendo Israel e Estados Unidos contra o mundo mau e o anticristo, foi um tipo de interpretação que não encontra eco em nenhum momento da história do cristianismo. Os primeiros pais da igreja, os escritores cristãos do segundo século, nunca fizeram essa interpretação. Nem os valdenses, nem os cátaros, nem os albingenses. Na época da Reforma Protestante, nem Martinho Lutero, nem Zwinglio, nem Calvínio, nem John Huss, nenhum dos pioneiros da Reforma Protestante deu essa interpretação. Os grandes teólogos protestantes, batistas, presbiterianos, do século XVII, XVIII, nenhum deles deu essa interpretação. Essa interpretação que vê Israel ladeado por Estados Unidos, salvando o mundo do eixo do mal, foi uma interpretação que ela vem a partir de autores americanos, como Tim LaHaye, como Hal Lindsey, e outros mais que eu poderia citar aqui, a Bíblia de Scofield, que era uma forma de colocar sempre os Estados Unidos como a vanguarda. E na época da Guerra Fria, isso se intensificou, colocando sempre o comunismo e os russos como o eixo do mal. Agora está mudando, o eixo do mal está virando a China. E alguns até falam, olha, o dragão é a China, porque a China é vermelha. Um amigo meu, que eu gosto muito, falou, não, mas a China é o dragão. Eu falei, não, o dragão é o diabo. Mas a China, o símbolo dela é o dragão, tá? Mas o dragão também tem na Índia. O dragão também tem no Japão. Muitos templos no Japão, lá, shintoístas, templos taoístas, tem o dragão também. Então tem que cuidar com interpretações que são anacrônicas, tá certo? Então não vejo essa guerra como sendo um prenúncio do sexto flagelo, não. Mais uma aqui. Essa guerra seria para revelar o anticristo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Tá certo? Lembra que eu falei que estamos tendo as contrações do parto profético que anuncia a volta de Jesus. Ele pode voltar dentro de 2 anos ou dentro de 30 anos. De qualquer maneira, temos que estar preparados para a volta dele hoje, como se ele viesse agora, antes de eu terminar essa live. Agora, o anticristo vai surgir justamente pelo que a gente lê na Bíblia, num período pós-crise. E ele vai surgir como alguém que vai remediar a crise mundial. Mundial. Então, uma situação dessa, que traz como possibilidade a Terceira Guerra Mundial, se você tem um grande expoente líder mundial que consiga solucionar o problema e trazer a paz, aquela paz que Paulo ironizou dizendo, quando ouvirem falar de paz e segurança, lhe sobrevirá a repentina destruição, e ele vir com obras do engano, motivado pelo inimigo da verdade, pode ser sim um bom cenário para surgir o anticristo e seduzir as nações. Eu digo o seguinte, essa guerra pode acelerar um processo que, na minha opinião, tem a ver com a chegada do anticristo e algumas profecias que estão ali em Apocalipse capítulo 13, capítulo 17. Por quê? Veja bem, vamos por etapas. Eu não vou destrinchar tudo para vocês. Um dia eu vou fazer uma live só sobre o Apocalipse. Aliás, a live que eu estava programando hoje era só para responder sobre o Apocalipse. Mas como teve essa guerra, eu mudei de última hora o tema e resolvi falar sobre ela. Então, só vou dar uma pinceladinha aqui para você, viu, William? O que eu aprendo do anticristo na Bíblia? Ele não é um líder local. Ele tem que unificar o mundo, porque o Apocalipse capítulo 13 fala que todos os povos da terra se maravilharam seguindo a besta, dizendo quem é poderosa como ela, e deram seu poder da besta. Quer ver o Apocalipse capítulo 13, versículo 12, quando fala da segunda besta que sai da terra, diz assim, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Quem fez descer fogo do céu na Bíblia? Elias, quando orou e Deus desceu fogo do céu, e os apóstolos em Jerusalém, quando oraram, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. Então, esse poder aqui, ele é mundial e ele é religioso. Ele realmente imita as coisas de Deus.
E continua dizendo aqui, olha, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Também lhe foi concedido dar poder à imagem da besta para que a imagem falasse. Depois eu vou explicar o que é isso numa outra oportunidade. E ele continua dizendo aqui, olha, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta. Olha bem, então aqui nós aprendemos várias coisas. Primeiro, essa besta é um poder político religioso. Ela é um poder universal. Nessa universalidade, não haverá uniformidade. Isso me chama muita atenção. Muitas pessoas pensam que a besta vai converter o mundo inteiro para uma religião universal. Até filmes que colocam isso. Não necessariamente. Porque diz que a marca será colocada sobre todo livre e todo escravo, todo grande e todo pequeno, todo rico e todo pobre. Significa que durante o governo da besta, continuará havendo rico e pobre, livre e escravo. Os partidos políticos continuarão, situação e oposição. Essa besta conseguirá unir, ou melhor, ela conseguirá governar sobre um mundo diversificado, não um mundo unificado. O que vai unificar o mundo é a marca da besta. Mas o escravo vai continuar escravo, o pobre vai continuar pobre, o rico vai continuar rico, ou seja, o capitalismo vai continuar existindo. Tá certo? Outra coisa, ela terá um poder sobre a economia do mundo, porque ninguém vai poder comprar nem vender, senão os que têm a sua marca. Então isso é muito sério. E hoje nós vemos o mundo caminhando para a necessidade de uma nova ordem mundial, um governo único, que para mim vai ser justamente a revelação do anticristo. Eu não sou a favor desse governo único, mas eu o reconheço como um caminho sem volta. Porque hoje no mundo há alguns elementos, eu já falei isso outras vezes, mas quero repetir aqui, de grande potencial destruidor que não estão na mão de ninguém. Sabe quais são esses 5 elementos? Eu, antes de falar quais são, deixe-me fazer uma comparação. Imagine 5 crianças hiperativas numa casa cheia de objetos cortantes e inflamáveis. O que essas crianças precisam com urgência? Um adulto que tome conta delas. Porque elas podem se machucar ou botar fogo na casa. Concorda comigo? Imagina 5 crianças hiperativas, algumas sem restrição, mal educadas, indisciplinadas, correndo numa casa cheia de objetos cortantes, com arma de fogo ali. Imagina uma criança dessa pegar uma arma de fogo e querer brincar com outra. Imagina ela pegar uma faca, um objeto cortante, um fogo. Você vai dizer, uma casa dessa precisa com urgência de um adulto para botar ordem. Essas crianças não podem ficar sozinhas. Pois é exatamente assim que está o mundo atual no qual eu estou falando com você. As 5 crianças que estão correndo soltas no mundo inflamável, com objetos cortantes e com arma de fogo que pode destruir todo mundo. Quais são essas 5 crianças perigosas, que não tem ninguém que as controle hoje? Internet. Quem controla a internet? Você na internet pode colocar de pornografia a um segredo militar. Muita gente tem medo do terrorismo. Quem controla a internet? Uma pessoa pode fazer desaparecer um dinheiro numa conta rapidinho. Pode quebrar um banco com um vírus. Quem controla a internet? Segunda criança. Quem controla os problemas ecológicos hoje? Há um grande debate. A Amazônia é nossa, não é nossa? E não quero tornar isso o tema da live. Se o Brasil não cuidar da Amazônia, o mundo inteiro perde. Ou seja, até que ponto a Amazônia é nossa? Se nós não cuidarmos da Amazônia, o mundo inteiro perde. Quem cuida hoje das crises ecológicas do mundo? Imagina só, se o vizinho, se o nosso país vizinho botar fogo no lado dele da Amazônia, todo mundo sofre. Então precisa de uma legislação mundial para controlar as crises ecológicas. Internet, crises ecológicas. Terceira criança, bolsa de valores, a economia. Hoje a economia está fundamentada em especulação de bolsa de valores. Se cair a bolsa de valores de Xangai, você que está me assistindo pode perder o seu emprego, o seu negócio amanhã, sem nunca ter ido a Xangai. É muito perigoso, o mercado está volátil, a fuga de capital,
a sonegação de impostos, que não é bom para os governos, eles não estão tendo controle, a lavagem de dinheiro. Quem controla isso em nível mundial, o camarada pode roubar bilhões aqui, botar nas Ilhas Caimã lá e não vai acontecer nada com ele. O rastrear dinheiro de narcotráfico, por exemplo, já que eu falei de narcotráfico, aqui está justamente a quarta criança. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Vocês sabem que no mundo hoje há mais pessoas escravizadas do que na época em que a escravidão era legalizada? E como é que você vai rastrear o dinheiro do narcotráfico? E a quinta criança, inteligência artificial. Ela é perigosíssima. Porque hoje uma inteligência artificial pode imitar a minha voz, o meu rosto, e me colocar falando algo que eu jamais falaria. Imagina a inteligência artificial numa época de eleição. Olha, o meu adversário fez isso aqui. Ou seja, essas 5 crianças estão às soltas e precisam de um governo único. E o mundo está caminhando para esse governo único, com a moeda única. Alguém que respeite a soberania dos países, mas consiga falar por todos. O sujeito que conseguir esse cargo será, certamente, o anticristo de Apocalipse, capítulo 13.